Olá meus amigos, bom dia, aqui é o Edivaldo da loja Luz Flex. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui gravando mais um vídeo para vocês e pedir que o nosso Deus e o nosso Pai abençoe todos vocês que irão assistir esse vídeo e que vocês possam tirar um bom aproveito desse vídeo aí que eu vou fazer para vocês, tá? Peço também que vocês aí dêem uma força pra gente, se inscrevam no canal Loja Luz Flex, comente com seus amigos, dê um like no nosso vídeo aí, ajude a nós a fazer mais vídeo e ajudar vocês também a entender um pouco mais sobre algumas coisas que a gente vende aqui na loja, né? E que como vocês, né, a gente também somos iniciante, mas assim já temos também alguma bagagem aí de um ano de trabalho aqui na loja e queremos dividir com vocês também esse conhecimento, tá bom? Hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre fios elétricos e além de falar para você com propriedade de vendedor, eu vou falar para vocês também desse material hoje como uma propriedade, vamos dizer assim. Eu vou falar para vocês como eletricista, tá? Eu sou eletricista há 21 anos e tenho um bom conhecimento desse material que eu tô falando, que eu vou falar para vocês hoje. Por isso eu falo, né, com propriedade, com certeza do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que é o seguinte: hoje a gente tem uma norma, né, para todo tipo de parte elétrica, tá? Ela chama A norma hoje chama NBR 5410, né, que trata de tudo sobre parte elétrica em geral. Tudo que você quiser, você tem lá nesse livro que vai falar sobre toda a parte elétrica, como que ela deve ser, como que ela deve atuar e daí por diante, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam hoje é o seguinte: eu tenho uma loja, né, hoje onde eu vendo de tudo, né, materiais elétricos em gerais, hidráulica e utensílios em gerais. Então, tudo eu tenho que vender na minha loja, senão eu não consigo sustentar o cliente, né? O cliente vem aqui e não acha, vai para outro lugar. Então, pessoal, o que vocês têm que entender, vocês que vendem cabo e ainda não têm um entendimento de material elétrico? Vocês têm que ter todas as cores de cabo, tá, pessoal? Você fala assim, não, Divaldo, mas eu estou começando agora, mas eu não tenho como ter todas as cores. Tudo bem, mas se você pegar para vender, além de você vender esse produto fracionado, que eu indico você vender fracionado, porque se você vender na sua loja só rolo, pessoal, você não vai ter muita saída nesse produto, tá? Porque vem o cliente e fala assim, ó, abre esse fio para mim, que eu preciso de 1 metro de cabo, eu preciso de 2 metros e você tem que vender para ele, tá? Senão você não vai vender. Outra coisa, pessoal, é você entender que você precisa vender esse material por cores, tá? Por quê? Porque você vai vender um cabo de entrada para sua casa, né? Para um quadro de disjuntor, ele tem que ser um cabo preto, que é a fase, tem que ter o azul, que é o neutro, negativo, e tem que ter o verde, que é o aterramento geral da casa, tá? Isso é norma, tá? Não pode fugir, tá? E aí você tem todas as bitolas, né? Por exemplo, você tem cabo 16 milímetros para entrada, você tem 10 milímetros, você tem 16, você tem 35. Essa entrada, essa bitola de cabo, ela se dá de acordo à carga que você tem na sua casa, tá? Então o eletricista, o nosso amigo aí, está sabendo o que eu estou falando. E você que vai vender esse cabo, você tem que saber que você precisa dessas bitolas de cabo, porque vão te pedir essas bitolas de cabo. Não necessariamente você precisa ter ela agora no momento você que está começando, mas você tem que entender que isso na sua loja eles vão te pedir, tá? Agora, em cima disso, você tem que entender que você tem que trabalhar com as cores, né? Porque, por exemplo, se eu trabalho com positivo, que seria o preto, ou o vermelho, ou até mesmo o amarelo, ou até mesmo cinza, né? Muitas pessoas dão esse cabo cinza também como um cabo positivo. Você tem que trabalhar com o azul, que seria o neutro da casa, porque esse é o cabo negativo. Você não pode deixar de ter ele na sua loja, tá? Outra coisa que você tem que entender, por exemplo, eu tenho 2,5, né, para fazer um circuito. O cliente vem com um projeto e naquele projeto está discriminando todos os cabos que ele teria que usar.
cabo 6 milímetros, cabo 10 milímetros, cabo 2,5, cabo 4 milímetros, cabo 1,5 milímetros. Todas essas cores, pessoal, vocês têm que ter. Por quê? Porque geralmente se ele pedir um e-mail, ele vai pedir um e-mail branco para retorno de fase, ele vai pedir um e-mail preto para fase e ele vai pedir um e-mail azul para o neutro da casa. Então isso vale para todos os cabos. Se ele pedir 2,5, ele vai pedir a mesma coisa. Ele vai pedir o preto, ele vai pedir o azul e ele vai pedir o vermelho ou o branco e vai te pedir o verde, que é o aterramento geral da casa. Então você tem que entender que essas cores você tem que ter, tá? Olha para você ver, aqui a gente trabalha com a maioria das cores, né? Por quê? Porque eu já perdi venda, pessoal, quando eu comecei, por causa disso, porque eu não tinha essas cores, tá? Inclusive, esses dias chegou um cliente aqui e falou assim, eu queria cabo 6 milímetros. Eu falei, eu tenho. Aí ele falou assim, mas eu quero verde. Eu falei, poxa, amigo, infelizmente esse verde eu ainda não tenho, cara. Eu tenho, né? Tinha na verdade, mas acabou realmente, tinha acabado, mas hoje eu não tenho ele. Eu falei para ele, ó, se for um caso de pressa, né, por exemplo, você pode estar passando uma fitinha verde na ponta do cabo e identificando ele, dependendo do que você vai fazer. Se for uma coisa que você vai usar, vamos dizer assim, provisório, mas se for definitivo, você tem que usar o fio verde. Por quê? Porque o fio verde é o aterramento da casa e ele é norma trabalhar como verde. Vou dar para você um exemplo aqui. Você poderia pegar um fio preto e colocar ele como verde? Não. Por quê? Porque é norma de ser verde. Você fala para mim, Divaldo, mas é porque ele não funcionaria, não é o mesmo 6 milímetros, só muda a cor? Eu falaria para você sim, amigo. Ele é 6 milímetros e não estaria dando interferência em relação à bitola do cabo. Mas para a norma ele está errado. Porque pensa bem, hoje você pega um cabo 6 milímetros, né? Preto e faz ele de aterramento e você coloca lá no quadro uma fita nele e lá no quadro eu vou entender que ele é um cabo verde, tá? Mas o eletricista que vem trabalhar nesse cabo e ele está passando lá dentro da calha ou está passando dentro de uma tubulação, ele não vai saber que aquele preto é um fio verde. Por quê? Porque ele não está identificado como verde. Porque a norma vai falar para você que aquele verde é um cabo aterramento. E se você pega um cabo daquele e energiza ele, né? E ele acha que aquele cabo é um cabo fase e vai se machuca, então você tem um problema porque você trabalhou com as cores erradas. Você pode ter um problema em relação a isso. E facilita a vida do eletricista também que trabalha com esse cabo com cores. Além de ser norma, né? Você tem um quadro todo montado com as cores da fiação certinha, porque a norma pede isso para você. E você também não tem o problema de acontecer, de você ter um acidente, né? Com um eletricista ou com outro que venha fazer uma manutenção na sua casa, devido você ter as cores da sua fiação errada, tá? Então isso hoje é norma e o cliente que vem comprar, o eletricista que entende disso aí, trabalha já com isso aí há muito tempo, ele vai te pedir essas cores, tá? E você não pode deixar de ter essas cores porque você vai perder as vendas, tá, amigo? Então, tenha todas essas cores que eu estou falando para você na sua loja, porque isso vai fazer a diferença no seu dia a dia na venda de cabos e fios elétricos, tá bom? Estou falando isso como eletricista e também como vendedor aqui da loja dos Flex, tá bom? Você vai falar para mim, Edivaldo, eu não tenho condição de ter todos esses cabos. Tudo bem, você pode não ter condição de ter todos esses cabos, mas converse com o seu fornecedor. Fale para ele, olha, a partir do momento que eu tiver uma venda grande aqui, eu posso contar com vocês para vocês me entregar esse produto em 1 ou 2 dias. Eles vão falar para você. Se eles tiverem essa condição de te entregar, beleza, você não tem condição de ter todos esses cabos, tá? Até porque, pessoal, você tem que ter cabo 16 milímetros, você tem que ter cabo 10 milímetros, você tem que ter preto, azul, verde, né? Você tem que ter todas essas bitolas e todas essas cores. E esses cabos a gente entende que são materiais caros, porque hoje o cabo elétrico ele é um cabo caro, mas vocês têm que ter. Mas vocês têm que ter um cliente, como eu estava falando, que tem essa possibilidade de fazer uma entrega para vocês de imediato, se um cliente vir comprar. Então converse isso com o seu fornecedor e fale para ele, olha, se precisar, eu conto com vocês, para vocês não perder venda, tá? Mas isso é uma dica muito importante para você que trabalha com fiação, tá? E você tem que ter isso aí na sua loja. Tá bom, meu amigo? Outra coisa que eu falo para você, tá? Não venda fio desbitolado, tá?
Depois, no próximo vídeo, a gente vamos falar sobre fio desbitolado e que você não vai agregar nada na sua loja vendendo isso aí. Você pode até vender um pouco a mais por ele ser um produto mais barato, sim, mas o cliente depois vai reclamar com você que você vendeu um fio para ele que ele colocou uma carga nesse fio, esse fio não aguentou e pegou fogo e teve problema na casa. Então, eu indico para você não trabalhar com esse tipo de material, que no momento você acha que está levando alguma vantagem, mas que vai trazer problema para você depois, tá bom? No próximo vídeo a gente iremos falar de outras coisas sobre fiação, tá? Iremos falar de tomadas, de disjuntores, tá bom? Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tire aproveito bastante desse vídeo e Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até um próximo vídeo.